No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que o Peter decidiu virar um pirata. Depois de ter ido no veterinário com sua família, Peter acabou gostando tanto daquele papagaio, que o levou para casa. E após mostrá-lo aos seus amigos, acabou tendo a ideia de virar um pirata, e chegou a aterrorizar algumas pessoas. Enquanto isso, Chris acabou se apaixonando pela primeira vez, chegando até a levar a garota para sua casa. E Peter, ao ver o seu filho limpando a sujeira da namorada, resolveu lhe dar uns conselhos, que se resumiam basicamente a agir como um idiota com as mulheres. O episódio começa com o Peter e sua família em um veterinário. Lois parecia estar bem preocupada, pois esperava que a dor que Brian estava sentindo não fosse nada sério. E durante isso, Peter acaba tomando um susto, ao ver um gato fazendo uma coisa esquisita com a perna enquanto se lambia. E ao escutar a Maggie falando que quando crescesse queria ser veterinária, acabou destruindo os sonhos dela. Após isso, Peter percebeu que havia um papagaio ali. E logo foi conversar com ele, e nesse tempo, resolveu que o levaria para casa. Mas depois da Lois o lembrar que o pássaro já possuía um dono, Peter tem a brilhante ideia de substituí-lo, para que assim não percebessem que ele sumiu. E então Brian finalmente é liberado. O doutor fala que após terem feito um exame, acabaram encontrando uma fralda dentro dele. E ao tentar se explicar, fala que acidentalmente confundiu a fralda com uma comida indiana. Após ver a garota que trabalhava ali, Chris rapidamente ficou apaixonado, chegando até mesmo a cantar uma música para ela. Um tempo depois, Quagmire, Cleveland e Joe assistiam TV. Até que Peter acaba chegando ali, e logo decide apresentar seu novo amigo. E durante isso, o papagaio chega a repetir umas coisas que escutou o Peter falando. Eu tive uma experiência gay no acampamento. O rádio estava ligado e estavam falando sobre alguma bobagem. Joe então diz que com aquele papagaio no ombro, Peter estava parecendo um pirata. E que apenas estava faltando alguns acessórios, como uma perna de pau, um gancho, e um tapa-olho. De volta em casa, Chris resolve perguntar à sua mãe se poderiam voltar ao veterinário, para assim conseguir ver aquela garota novamente. Lois responde que voltariam apenas quando Brian ficasse doente. Com isso Chris então resolve aceitar o desafio, e rapidamente consegue fazê-lo vomitar. Mas ele acaba se recusando a ir. Após isso, Peter e seus amigos chegam ali, e agora estavam vestidos de piratas. O que logo faz a Lois se irritar, e os expulsarem de sua casa. Já no outro dia, Peter e sua gangue resolveram invadir uma farmácia, e roubar alguns produtos. Após isso, sem nenhum motivo, disparam um canhão ali dentro. Em seguida, ao ver aqueles brinquedos horríveis de farmácia, que as pessoas geralmente escolhiam levar para uma festa de aniversário apenas porque haviam esquecido de comprar um melhor, também resolve destruí-los. Enquanto isso, um homem transportava umas caixas em seu carro. Até que de repente, Peter e sua gangue aparecem ali, e então começa uma grande perseguição. Durante isso, chegam a usar as suas espadas, e até a disparar os canhões. Um tempo depois o carro de Peter coincidentemente, chegou a ficar bem parecido com um barco de pirata. E então ele resolveu confrontar o seu inimigo, para que assim a sua gangue conseguisse pegar todas as caixas. Logo em seguida, Peter acabou descobrindo que o papagaio infelizmente foi ferido. Com isso, o levou até o veterinário. E ao ir falar com o doutor, chegou a descobrir que o papagaio não resistiu. Enquanto isso, Chris conversava com a garota, que logo resolve se apresentar. Após isso, ele por algum motivo começa a falar sobre o tempo que demorava para fazer cocô. Mas surpreendentemente ela achou aquilo engraçado. E durante isso, Chris aparentava estar bastante feliz, pois finalmente estava conversando com uma garota. Até que de repente, ela decidiu chamá-lo para sair. E então ele logo resolveu aceitar. Já de noite, Chris a levou em um restaurante italiano. Mas aparentemente estava bastante nervoso, pois até chega a perguntá-la se já havia se relacionado com um cachorro. Vendo isso, ela logo tenta acalmá-lo. Chris então fala que não costumava mostrar a sua verdadeira personalidade, pois tinha medo de não ser tão agradável. E então ela revela que estava gostando dele, pois logo em seguida decidiu beijá-lo. Um tempo depois, Chris resolveu ir falar com seu pai, com o intuito de pedir alguns conselhos sobre relações. Com isso, Joe resolve contar umas coisas para ele, mas logo chega a ser interrompido. Chris então diz que preferiria receber conselho de alguém que não estivesse paralisado da cintura para baixo. Eu sou o pai. É um monstro de duas rodas. De volta em casa,
Chris e sua namorada assistiam TV. Mas infelizmente ela precisaria ir para o trabalho. E ao se levantar acaba derrubando seu refrigerante. Com isso, ele então se oferece para limpar. E ao chegar ali, Peter logo fica irritado ao ver o seu filho limpando a sujeira da namorada. E resolve lhe contar uma coisa, que se quisesse conquistar uma mulher, precisaria tratá-la como lixo. E infelizmente Chris acabou escutando seu pai. No outro dia, resolveu levar sua namorada no cinema. E enquanto esperavam na fila para comprar os ingressos, ele inesperadamente começou a fazer o que seu pai disse, a tratando extremamente mal. O que logo fez com que ela começasse a chorar, e fosse embora. Após isso, Joe de repente chega ali, e pede para sua esposa dizer ao Chris que acabaram de se relacionar. Na manhã do outro dia, Lois vai até o quarto do Chris, e pergunta o que aconteceu. Mas ao descobrir que o Peter estava envolvido, logo vai conversar com ele. E ao contá-lo que o Chris gostava muito da garota, Peter surpreendentemente acaba reconhecendo seu engano. E agora teria que consertar o que fez. Enquanto isso, Chris ainda estava bem triste com o fim do namoro. E então Peter vai até o seu quarto, e resolve lhe dar um sapo de presente. Mas após perceber que ele já não estava mais vivo, decide jogá-lo fora. E depois de um longo tempo, ele finalmente vai conversar com o seu filho. Peter então diz que poderiam sair, e conhecer novas garotas. Mas Chris acaba se recusando, pois apenas queria sua namorada de volta. Com isso, ele resolve dar um conselho ao seu filho, para aproveitar os anos de adolescência, pois no futuro será tarde demais. Já de noite em um restaurante, Peter preparava o Chris para o encontro. E assim que consegue distraí-lo, vai para debaixo da mesa. Logo em seguida nos é mostrado essa tal garota, e surpreendentemente Chris acaba acreditando naquilo. Mas depois de um tempo, Peter estragou seu disfarce. Após isso, resolveu chamar uma garota por quem o Chris costumava ser apaixonado. E teve a brilhante ideia de cantar uma música, com o intuito de criar um clima romântico. E ao fazer isso acabou estragando tudo novamente. Já no outro dia, Peter resolveu marcar mais um encontro para o Chris. E enquanto esperavam pela garota, chegamos a descobrir quem era ela. Ela respondeu o anúncio. De volta em casa, Chris conversa com a sua mãe, e fala que mesmo depois de ter escutado seu pai, nada chegou a funcionar. Lois então diz ao Chris, que após ter pedido para o seu pai lhe dar uns conselhos, percebeu que até agora não escutou o que ele mesmo queria. Com isso, Chris então revela que apenas gostaria de ter sua namorada de volta, mas como no último encontro acabou agindo feito um idiota. Logo resolveu arranjar uma desculpa para voltar no veterinário, quebrando uma cadeira no Brian. E então ele finalmente vai conversar com a garota, e a pede desculpas por tê-la tratado mal. Eu não sou assim. Não. Você é um cara legal. Brian, cala a boca! Porém, como ainda estava chateada, ela resolve não lhe dar uma outra chance. Mas logo em seguida, Chris inesperadamente resolveu beijá-la. O que logo fez ela mudar de ideia.